Bom, pessoal, agora nós vamos falar desse maravilhoso pensador, desse maravilhoso teórico e principalmente educador, Paulo Freire, né? E aí eu trago principalmente, né? Ele tem várias obras, temos aí o clássico, que todos, né, conhecem, mas nem todos já leram e já degustaram o que é a pedagogia do oprimido. Nós sabemos que o livro A Pedagogia do Oprimido foi escrito no momento que ele estava exilado, então é uma leitura que exige, né, uma muita concentração, porque ela é bem robusta, tá? E da pedagogia do oprimido nasceram várias outras pedagogias, né? A da autonomia, que eu gostaria de falar um pouquinho de cada uma. Primeiramente, vou começar com a pedagogia, né, do oprimido. Eles falam, né, uma das coisas eu marquei aqui algumas situações, mas o que o Paulo Freire fala que é preciso, né, perceber que a opressão ela é uma das piores das violências. Quando você tira o direito do outro. E quando você não dá uma educação de qualidade, quando você disfarça dentro de uma sala de aula, você está sendo um opressor. E ele coloca o seguinte: a reflexibilidade é a raiz da objetivação. Se a consciência se distancia do mundo, é porque a sua intencionalidade a faz reflexiva. Então, às vezes, a nossa consciência se distancia. E aí eu me vejo, muitas vezes, sendo, quem dera, né? Um dedinho mindinho do Paulo Freire, quando ele fala isso. Mas quando eu vejo aí tantas pessoas falando cada coisas, utilizando a rede social para denegrir as pessoas, eu me afasto. Eu me afasto. Porque o importante na vida, gente, o importante na vida é ser, agir e falar em comunhão. Não adianta você ser uma coisa e na rede social perder o respeito a todos. Né? Nós estamos passando por um momento muito complexo. Um momento que eu aconselho a todos a ler esse livro. Porque a pedagogia do oprimido, o opressor, nunca esteve tão forte como nós estamos tendo neste momento. Né? A gente está um pouquinho perdidos, né? Um pouquinho perdidos. E às vezes é necessário nos descobrir, olha a palavra do Paulo Freire, nos descobrir ingênuos. Quando a gente não descobre ingênuos, a gente torna-se crítico. Por isso que quando eu lembro disso, eu lembro do meu pai, Fraim. Meu pai era analfabeto, ele desenhava as letras, que a minha mãe era professora primária e minha mãe ensinou a ele a desenhar as letras. Ele amava desenhar suas letras. Quando eu me fiz professora, eu sonhei que queria alfabetizar. E todo dia eu pegava no pé dele, né? Eu tinha terminado normal e me achava doutora já, gente, né? E pegava e queria. Aí um dia ele falou assim: menina, desse jeito, menina, eu te criei analfabeto, você me respeita. Eu nunca mais insisti isso com ele, não. Mas eu percebi que ele plantava. Para quem conhece João Pinheiro, né? Alguém conhece, todo mundo conhece Minas Gerais, cazengue, né? Ele enchia uma cazengue de arroz, feijão. Ele plantava, ele cuidava de fazenda, ele trabalhou 50 anos para a pessoa. Quem hoje trabalha 50 anos para alguém? Né? Quem hoje fazia? Ele fazia uma cerca como ninguém, era extremamente perfeccionista. Conversava com você sobre tudo. Lembro que tínhamos uma radiola, quando aconteceu
a doença do Tancredo. Eu lembro do meu pai, eu nunca vou esquecer, foi a primeira e a única vez que eu vi meu pai chorar. Porque meu pai queria muito a democracia. Meu pai viveu a ditadura, né? Então, ele, por mais que não foi com o Tancredo, que nós sabemos, né? Nós tivemos a nossa primeira eleição direta, foi após, mas vinha ali uma esperança. Vinha ali uma esperança, uma pessoa que comungava com o povo, né? Então, essa frase do Paulo Freire me chama muita atenção. A pedagogia do oprimido, ela traz, gente, um alerta a diálogo falso. Ela traz um alerta aos falsos ídolos. Ela traz um alerta à questão que quando você oprime as pessoas, na verdade você quer o poder. E às vezes o poder é muito pior que o dinheiro. Porque o poder, ele mata muito mais. E é que, para eles, pessoas humanas, não apenas eles, os outros, esses são coisas, os opressores. Para eles, há um só direito, o seu direito de viver em paz, antes do direito de sobreviverem, que talvez nem sequer reconheçam, mas somente admitam aos oprimidos. E isso ainda porque, afinal, é preciso que os oprimidos existam, para que assim existam e sejam generosos. Cuidado com as generosidades. Esses dias eu vi uma charge muito interessante. Era um desenho, né? Uma charge, né? Lógico, era uma charge e nela tinha um casal, uma mulher grávida com uma criança e um senhor com necessidades, precisando, e o cara estava doando uma cesta. Mas antes de entregar a cesta, ele tirou a máscara e fez uma selfie. E nós estamos vendo tanto isso, né? Tanta gente precisando aí de arroz, de feijão, tanta gente precisando de paz. E a gente está aí. Vamos ver quem malha e quem faz yoga melhor. Né? Acompanhando celebridades. Isso é futilidade. Não ensinemos isso aos nossos alunos. Só que para a gente não ensinar aos nossos alunos, nós temos que também ser. A gente só dá aquilo que a gente tem. Não adianta falar isso se eu não seguir. Então, do lado você olha a futilidade. Eu hoje vou faxinar. Uma estrela vou faxinar. Aí mostra aquele banheiro que é do tamanho da minha casa. Que motivo é isso? Para que isso? Enquanto a gente tem aí as pessoas nas favelas precisando simplesmente de o básico. De o básico. O país não é do álcool em gel. O nosso país precisa de água para todos e sabão para todos. O nosso país é um país de oprimidos e nós precisamos ver. Então, eu resumi o livro do Paulo Freire. Vale a pena ler. A Pedagogia do Oprimido. Depois, trazemos aqui a pedagogia da tolerância. O que é ser tolerante? É aceitar tudo? Para o Paulo Freire, não. O que ele fala? Ser tolerante, pessoal, né? Isso aqui, tá escrito. Eu sempre me dediquei meus livros, tá, gente? Ele fala o seguinte, que a tolerância é uma qualidade da democracia. Ser tolerante é respeitar as pessoas, é ter empatia com os outros. Ser tolerante é perceber a humanização. Ser tolerante é entender que devemos estar no eixo do bem, é ser ético, tá? E ele trabalha muito aqui que temos que enfrentar tudo, que ser professor não é apenas vencer conteúdos,
Ele critica muito esse vencer conteúdos. Ser professor é promover conhecimento. Isso está na pedagogia da tolerância. Ele fala aqui que é preciso respeitar as minorias, é preciso respeitar o outro. O brasileiro gosta muito de piadinhas. Ah, isso não ofende. Não ofende você. Não ofende talvez a sua história, mas você não conhece a história do outro. Então é necessário ter tolerância. Uma verdadeira docência é investigação. O que nada tem a ver com investigação é a docência que é feita apenas por meio de discursos verbais. A dicotomia significa separação, tá, gente? A dicotomia teórica entre ensinar e investigar é inviável. Alguém ensina psicologia e dá aulas de temas de um programa. Mas esses temas são estruturados e pensados e nem estão atualizados. Isso não é pensar, não é criticar. Nós estamos aí com a BNCC. Estou gostando muito dela. Escrita. Vamos ver ela em prática? Adianta tá lá o eu e o outro. Isso está lá na educação infantil, né, da grade da BNCC. O eu, o outro, o nós, o mundo. Como eu vou trabalhar isso? Ele está falando isso aqui. Ser tolerante para ele, a palavra tolerância aqui, é ser crítico, é ser humilde, é perceber a importância de se dar de verdade, tá? De conhecer de verdade. E entre outras coisas, para finalizar essa parte, ele traz o seguinte: não tema enfrentar. Não tema. Não tema enfrentar. Não tema ouvir. Não tema o desvelamento. Um professor, ele não pode ser um revoltante de qualquer causa que não faz nada, que aí não adianta nada. Você é um professor que não cumpre as suas obrigações, mas gosta de criticar, você não é um seguidor de Paulo Freire. Paulo Freire, fala o seguinte: enfrente, mas busque melhorar. Se você critica, dê sua contribuição para melhorar. Isto é ser tolerante, é buscar conhecimento, é buscar praticar o conhecimento e não falácia. Beleza? Bom, e antes eu vou deixar o último para vocês. Paulo Freire é o pai da educação popular, né? Sem Paulo Freire não seria, o que seria de nós, da educação de jovens e adultos, né? Dos cursos aí que nós tivemos na década de 80, né? Nós tivemos aí aquele do Brasil, né? Que eram as revistas que vinham pelo correio, né? Que era muito interessante, que eu falei nele no vídeo passado. Quem olhar o vídeo passado vai conhecer, né? Me desculpe a falha da memória, mas também é o segundo grau, né? O Globo Primeiro Grau, né? O Globo Segundo Grau, que era um projeto da Rede Globo, que ajudou muito na década de 80, né? Às pessoas que não poderiam, né? E aquela Instituto Brasileiro, que ensinou muitas pessoas a ter um emprego, a ter um trabalho, que é a maior dignidade da pessoa humana, poder trabalhar. E hoje no Brasil nós temos 12 milhões, eu estou falando antes da pandemia, 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados, tá bom? Antes da pandemia. Bom, e aí Paulo Freire fala o seguinte: o que fazer na educação popular? Como levar a educação para aquelas pessoas que precisam, né, trabalhar, que tem que trabalhar, que tem que estudar à noite,
que não tem tempo para fazer pesquisas. Como fazer? Primeiro, partir da realidade dessa pessoa. Respeitar a cultura dessa pessoa. E principalmente ter amor. Respeitar a cultura, respeitar a educação informal que essa pessoa tem. Isso é muito importante. Paulo Freire, né, tem um livro que eu ganhei aqui de um colega meu do MEC, que hoje ainda está lá no FNDE, o Júlio. Ele me deu esse livro, eu fiquei muito, muito feliz, porque ele fala o seguinte, que quando nesse livro do Paulo Freire, é uma entrevista com Paulo Freire, né? E Freire fala o seguinte: precisávamos ainda de algo que ajustássemos ao analfabeto, a iniciar aquela modificação de suas atitudes básicas diante da realidade. O que fazer? Motivação não nos faltava, mas estava faltando conhecimento. Começamos a ler e pedimos a Deus para nos ajudar. Pareceu-nos então que o caminho seria levarmos ao analfabeto, por meio de reduções, o conceito antropológico da cultura. Significa o quê? Antropologia é conhecer a cultura. Esse livro é um livro que eu guardo com muito carinho. Ele foi feito, é uma entrevista que deu ao Celso de Rui Beisigel. E tenho 2 livros, vou pegar o outro, vamos procurar o outro, de Paulo Freire, graças a Deus, um infarto, né? Eu tenho vários, eu preciso dele aqui, vou procurar para vocês, que é Pedagogia. Vamos observar, vamos olhar, que nós vamos encontrar aqui este livro do Paulo Freire, que eu sei ele de cor salteado, ele é roxinho. Não é possível que eu emprestei meu livro para alguém. Vamos procurar. Não emprestei. Está aqui. Bom, está aqui o outro livro. Eu quero até finalizar esse vídeo com esses 2 livros. A Pedagogia da Autonomia, que foi escrito apenas diretamente ao professor. E a Pedagogia do Compromisso. Os 2 são importantíssimos, tá? Na pedagogia, ele fala o seguinte: saberes necessários à prática educativa. Ele está todo rabiscado, tá? Porque é um livro que eu não me canso de ler. O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capacidade de intervir no mundo, de conhecer o mundo. Não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. Ensinar exige respeito aos saberes do educando. Gente, eu estou de blusa de frio, não está dando trave, mas eu estou meio arrepiada só de ler essas coisas maravilhosas. Ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar exige a apreensão da realidade. Não se pode ensinar, tá, por meio da inércia. Não se pode ensinar. Por isso que Paulo Freire incomoda tanto. A mudança do mundo implica a dialetização, ou significa o diálogo e a ação entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho. Ensinar exige comprometimento. Um professor tem que ser comprometido. O seu salário não pode ser a justificativa para que você faça dos seus alunos uma massa de manobra, para que você faça dos seus alunos, para que você não dê um ensino de qualidade aos seus alunos. Não posso ser professor sem me pôr diante dos alunos,
sem revelar com facilidade a relutância da minha maneira de ser, de pensar politicamente, não politicagem, mas pensar políticas públicas, pensar o bem-estar de um povo. Esse livro todo professor deve ler. E a pedagogia do compromisso, para a gente finalizar a parte com Paulo Freire, ele é um seminário que ele faz, né, na América Latina, muito bom, e se transforma em livro. É uma pergunta, são perguntas, né? E tem uma pergunta que eu vou fazer a vocês aqui, né? Esse livro foi, eu comprei em 2012, ele foi feito em 2008, né? Então vocês vão ver, colocar 20 anos antes de 2008, tá bom? 20 anos depois de ter escrito Pedagogia do Oprimido, quais são as mudanças que aconteceram com relação aos temas que o senhor propunha no livro? E como define a educação às vésperas do novo milênio? A gente estava perto aí do novo século, né? Ele fala o seguinte: eu continuo pensando que a educação precisa de uma transformação que permita libertar os homens e as mulheres. Ela continua vivendo a perversidade do sistema, a incompetência científica e uma tremenda carga ideológica que faz com que os alunos sejam vistos como um problema. No Brasil, 8 milhões de crianças estão fora do sistema. Isso tem uma razão de ser. Infelizmente, gente, caiu um pouquinho só. Está dentro do sistema, só em números, mas não em qualidade. Ainda temos mais de 3 milhões de crianças fora da escola. E os que estão, uma grande maioria, estão com um sistema totalmente deficitário. Eu não vou dizer mais nada disso, eu só quero dizer que a pedagogia do compromisso significa que estamos aí, hoje, dia 16 de abril de 2020, precisando muito rever tudo isso e ter mais compromisso com a nossa educação, ter mais compromisso com o nosso povo, com a nossa escola, com o nosso diploma. Você se tornou professor, faça valer aquilo que você jurou no momento da sua colação de grau. É isso que eu desejo a vocês. Um abraço a todos e obrigada por mais esse tema.